Eu já usei esta citação com a qual vou começar a minha intervenção muitas vezes e acho que vou usá-la ainda muitas mais, porque é maravilhosa. Quando confrontada com a forma como os opostos funcionam, a minha amiga Helena, de 5 anos, concluiu que se a extrema-direita é muito, muito má, então a extrema-esquerda é muito, muito boa. A simplicidade política deste raciocínio, expurgado de qualquer polémica semântica, remete-nos para uma ideia de futuro que não é só antagónica em relação ao modelo de sociedade proposto pelos ultraconservadores, é também melhor do que o modelo de sociedade que existe atualmente. Começo por aqui para tentar localizar o nosso debate no seu tempo histórico. À nossa frente está o colapso da ideia de mobilidade social e do combate às desigualdades. Está a tragédia climática. Os pobres continuam pobres, os ricos estão mais ricos e os do meio estão cada vez mais periclitantes. Do ponto de vista global, vivemos a maior ofensiva fascisante desde o final da Segunda Guerra Mundial. Um movimento político que ganhou fôlego no lastro da primeira crise global do capitalismo, dos programas de austeridade e do aprofundamento das desigualdades sociais. O embrutecimento da burguesia dá espaço a forças políticas reacionárias, dispostas a procurar uma nova legitimidade para a dominação capitalista que passa por superar o consenso liberal anterior. À medida que florescem outras formas de capitalismo assentes no ultranacionalismo e no autoritarismo, vai ficando para trás a suposta aliança entre os mercados e a democracia. Aqui é importante que nos detenhamos um pouco para desarmadilhar um dos nós estratégicos do que fazer. A chantagem para nos pôr a defender o centro democrático contra a extrema-direita e para fazer da esquerda a infantaria da democracia liberal desacreditada arrasta o risco da anedota do bode na sala. Esta anedota do bode da sala é uma história que eu uso muitas vezes. É uma história segundo a qual um pai de família, de uma família que passava muitas dificuldades, com muitos filhos, uma casa muito pequena, foi pedir ajuda ao padre da aldeia. E depois de ouvir a história do pai de família, o padre da aldeia ouviu o drama e deu-lhe um bode e disse-lhe que ficasse com o bode na sala durante uma semana. Passada uma semana, o homem voltou à igreja e o padre perguntou, então, as coisas melhoraram? E o homem respondeu, não melhorou nada, está tudo pior, a sala cheira mal, não temos espaço, está tudo pior. E o padre disse, então, dê cá o bode de volta e depois regressa aqui uma semana. E o homem devolveu o bode ao padre e voltou. Passado uma semana e o padre perguntou-lhe, então as coisas melhoraram? E o homem respondeu, está tudo fantástico, está incrível, já temos espaço, já não cheira mal, agradeceu muito ao senhor padre e foi para casa muito feliz com a vida que tinha. A história do bode da sala é um bocado esta ideia de que a ideia de nos pôr a defender o suposto centro democrático, aquilo que existe contra a extrema-direita. Porque é que a nossa esquerda sabe que não se pode deixar diluir numa luta defensiva pelas democracias liberais desacreditadas? Basta olhar para os Estados Unidos e perceber que a sala está menos mal cheirosa desde que o Trump saiu. Nós aceitamos, reivindicamos dessa vitória. Essa vitória é uma trincheira que salva vidas, mas nós queremos um futuro muito, muito melhor do que aquele que é representado pelo Joe Biden, que continua a ser o sacrifício da maioria das pessoas no altar do Wall Street e continua a ser uma contradição máxima entre um exército de desempregados, um exército de mal pagos e 1% pornograficamente rico. Nada tem sido mais enganador do que a ideia de que é possível conciliar os interesses destes dois grupos, da maioria mal paga, do exército dos desempregados e do 1% pornograficamente rico. E, portanto, nada tem sido mais enganador do que a promessa de resolver a estrutura da desigualdade dentro do quadro do capitalismo. A elevação salarial, a distribuição fiscal, os impostos sobre as grandes fortunas, o fim dos offshores, o fortalecimento dos serviços públicos, esse programa pelo qual nós lutamos, e bem, é na verdade um conjunto de reivindicações para uma melhoria generalizada das condições de vida da classe trabalhadora, reivindicações que implicam sempre conquistas,
são coisas que nunca são oferecidas pelo 1%, porque significam abdicar de parte dos seus lucros. E quando nós conseguimos essas conquistas, nós podemos dizer que a relação de forças permitiu equilibrar o jogo entre o trabalho e o capital, mas essa relação não deixa de ser uma relação entre exploradores e explorados. E na economia de mercado, nós não somos só consumidores, nós somos comprados e somos vendidos como forças produtivas à disposição do capital que detém a propriedade dos grandes meios de produção e, portanto, se apropria da mais-valia, ou seja, do lucro que obtém a partir da exploração da força de trabalho. E nesse mercado gigante, onde nós somos comprados e vendidos, convivem muitas formas de exploração que determinam a posição de cada um de nós em relação à elite. O imperialismo global submete os povos das economias mais frágeis e com burguesias nacionais mais dependentes à divisão internacional do trabalho, à destruição ambiental e à guerra por recursos e por posições hegemónicas no capitalismo mundial. O racismo, o colonialismo, o patriarcado criam multidões de sobreexploradas, criam milhões de expropriados. E esta noção de expropriação não é apenas económica, é uma expropriação social, política e cultural. De cada vez que o mercado avança, estes milhões, as classes dominadas, perdem poder. O Capitalismo é um filme de Tarantino. Eu tenho uma preferência aqui, que é um filme do Kleber Mendonça Filho, um filme brasileiro, que se chama Bacurau. E o Bacurau é uma distopia sobre a violência do capitalismo num futuro que não está muito distante. Nesse filme, os habitantes de uma pequena aldeia de Pernambuco começam por perceber que desapareceram do mapa. A aldeia desaparece do Google Maps e é-lhes cortado o fornecimento de energia. E, a partir daí, um grupo de assassinos vai matando seletivamente a população de Bacurau sem que os poderes públicos se apercebam ou sem que se preocupem com o destino daquela população. E os moradores acabam por ser obrigados a organizar a sua defesa autonomamente. Mais tarde, percebe-se no filme que toda a aldeia, que era considerada rebelde pelos poderes locais, foi transformada numa zona de caça turística para diversão de mercenários estrangeiros que pagaram para ter acesso àquela zona de caça turística, num negócio que foi mediado entre a elite local, que era o prefeito da zona, e a elite nacional, que é representada pelos paulistas, que vão mostrar a zona de caça turística aos mercenários estrangeiros. E esta violência, o filme é brutal, o filme é muito violento, mas essa violência é uma metáfora sobre o destino destes exércitos de excluídos, de pessoas que foram deixadas às margens, sem acesso aos benefícios do desenvolvimento, mas que estão sempre sujeitas a terem uma última gota de rentabilidade extraída de si. A mercantilização dos bens comuns ameaça a nossa sobrevivência, e isso vale tanto para o valor da vida das populações consideradas sedentárias, tal como aquela. Elas já não têm uso, já não têm valor para o capitalismo. Portanto, a maneira que o capitalismo tem de ainda conseguir lucro com elas é mercantilizar a sua morte, ou, no caso, a sua tentativa de sobrevivência. E, portanto, esta mercantilização dos bens comuns que pode chegar à ideia da sobrevivência, certamente passa por pôr em causa a sobrevivência do planeta pela ganância do extrativismo. Estas metáforas são úteis para vislumbrar as derivações violentas da natureza estrutural da desigualdade em cenários dantescos. Estas metáforas são úteis para vislumbrar as... Obrigada. Mas também não podemos dizer que a história não tenha sido literal às vezes. Para evitá-las é preciso construir um futuro melhor do que o presente. O socialismo pelo qual lutamos ambiciona uma sociedade sem classes, retirando a humanidade da condição de explorados e exploradores e atribuindo à maioria explorada uma existência social, económica, cultural, filosófica, que não esteja definida apenas pela contradição entre trabalho e capital. Ninguém é verdadeiramente livre enquanto for uma peça na engrenagem da acumulação capitalista. O socialismo pelo qual lutamos é um projeto da emancipação da humanidade a partir de uma classe em concreto, a dos trabalhadores.
Não abdicamos dele porque a história de toda a sociedade até aos nossos dias foi a história da luta de classes. E tudo aquilo que até hoje reclamamos como avanços da democracia, dos direitos e da felicidade, deram-se não pela defesa do sistema capitalista existente, mas pela alteração da relação de forças contra esse sistema. As 8 horas de trabalho foram conquistadas. O voto das mulheres e o fim da tutela masculina foram conquistados. A independência das colónias foi conquistada. O combate ao capitalismo imperialista, racista e machista é o que nos tem feito progredir. O reforço das estruturas de opressão, que procura naturalizar a exclusão social pela generalização dos preconceitos sociais, dos preconceitos raciais, dos preconceitos de género, dos preconceitos sexuais, impõe como resposta uma revolução democrática que não desligue estas contradições da luta de classes, no enfrentamento contra o imperialismo e contra as oligarquias. Esse é o caminho para a substituição do modo de produção a que chamamos revolução. A socialização da grande propriedade tem aqui um papel principal. É por ela que o capital perde poder de fogo e a maioria dos explorados acede ao poder, por via da democracia e da redistribuição da produção. Este projeto não nega identidades e nem abdica da democracia representativa pluripartidária. Apela a vastas alianças por conquistas parciais imediatas, procura maiorias sociais por avanços concretos que não têm de esperar por amanhã. Esses avanços fazem-se nas relações de forças existentes em cada momento, aprofundando contradições e elevando consciências. O 25 de Abril mostra-nos que não se acorda um dia no socialismo. Nem o movimento socialista abdica de liderar nos momentos de ruptura social para disputar o seu projeto. E vejam o quão longe chegamos a partir de 1974. A nossa geração só conhece direitos graças a uma longa luta do socialismo, ainda que alguns desses direitos não fossem sequer sonhados pelos trabalhadores de 1917. Conquistas democráticas e sociais, sufrágio universal, democracia representativa, às quais nenhum futuro socialismo poderá renunciar. Não nos atrapalha que, em nome desse ideal, alguns regimes tenham degenerado em ditaduras. Somos claros na condenação do terror de regimes que abdicaram da democracia e, ao fazê-lo, abdicaram do socialismo. Não pagamos essa portagem no caminho para o salto aos céus e não aceitamos que uma pretensa vergonha sirva para o apagamento das ideologias, sobretudo num momento em que o ataque reacionário da burguesia destapou o enfrentamento entre pensamentos de classe. A Revolução Socialista de 1917 dialoga connosco através da atualidade dos objetivos imediatos que proclamou: o fim do imperialismo e da guerra, o fim da dívida, a distribuição da propriedade fundiária, o direito à autodeterminação, os direitos laborais, a igualdade entre homens e mulheres, a descriminalização da homossexualidade, a legalização do aborto, a universalização do ensino. Esse legado vive no pensamento crítico dos socialistas, das feministas, dos ecologistas e dos antirracistas. Não andamos sonâmbulos, nem movidos pelo saudosismo do passado. Marx deixou-nos pouco mais do que os instrumentos teóricos para perceber que a emancipação destas opressões anda a par, ou então está condenada ao fracasso. Mas seria estúpido querer mais do que pistas. E elas são estas. O socialismo radicaliza a democracia ou não será, é feminista ou não será, é antirracista ou não será, e se não salva o planeta, certamente não salvará a humanidade. Continuamos a confrontar-nos com a barbárie. O papel do Bloco de Esquerda é divulgar um programa alternativo em confronto com a política do sistema, radicalizando a luta de classes. O desafio é representar simultaneamente os interesses imediatos dos explorados e dos oprimidos, mas no movimento presente nunca trair e representar sempre o futuro do movimento. Aprendi com o Luís Fazenda, e com isto vou terminar e passar-lhe a palavra, que os partidos que se afirmam pela transformação social não decretam revoluções. Como li em algum lado, é no caminho em direção a uma terra prometida, que afinal é aquela que sempre tiveram debaixo dos pés, que um povo se constitui como tal. Quem faz a revolução é o povo, mas se os partidos revolucionários não estiverem preparados para ela, não servem para nada. Obrigada.